Alô, você que está se preparando para a volta de Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem que está baseada na lição da Escola Sabatina, no dia de hoje, 26 de junho de 2025. Está falando de Ciro, o ungido. Essa profecia é maravilhosa. Quando eu vi a mensagem aqui na lição, eu fiquei encantado. Como Deus é maravilhoso, como a sua palavra é extraordinária. Esta profecia está falando da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. É uma profecia extraordinária, lindíssima. É maravilhoso estudar a palavra do Senhor, porque a gente tem um entendimento, passa a ter a visão, passa a ter o conhecimento. Isso é importante. Esse é o desejo de Deus, que todos estudem, a palavra do Senhor, para ter compreensão das profecias. E esta mensagem é extraordinária. Como eu fiquei aqui observando, que coisa linda. Agora, tem uma pergunta aqui sobre Ciro e Nabucodonosor. Dois reis, ambos pagãos, e Deus usou a ambos para cumprir o seu propósito. Mas pode usar pessoas lá de fora? Você está perguntando isso para Deus se pode? Deus é dono de tudo. Ele age, ele faz como ele quer. Ele não tem que ele não tem a obrigação de explicar o que faz, de maneira nenhuma. Ele age e faz da maneira que ele bem entender. Isso é extraordinário. Está aqui no livro de Daniel 4:35. Para ele, os seres humanos não têm nenhum valor. Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Esse é o Deus poderoso. Quem vai se meter contra esse Deus? Tem que obedecer, irmão. Ele é o Deus criador do céu e da terra. Toda honra e toda glória seja dada a esse Deus maravilhoso. Ele manda e desmanda. É Ele que faz tudo acontecer. Deus seja louvado. Então aqui o texto está dizendo que nada para Deus é impossível. Ele pode todas as coisas. Mas o interessante é que apesar dessa grandeza toda de Deus, ele é super humilde, muito humilde. A Bíblia diz no livro de Amós 3:7 que ele não faz nada sem primeiro avisar a seus servos, os profetas. Tem no livro de Apocalipse 10, verso 7, tem um segredo de Deus ali que ele não contou ainda. Tem um segredo. Em Apocalipse 10, verso 7. A Bíblia diz que Deus vai revelar esse segredo no toque da sétima trombeta. E que segredo é esse que ele vai revelar? Esse segredo está aqui, no livro Grande Conflito, página 640. Ele vai revelar esse segredo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e reafirmando o concerto eterno com seu povo. Então, esse segredo que Deus ainda não revelou para nós, ele vai revelar no toque da sétima trombeta, como está escrito aqui no livro de Apocalipse 10, verso 7, e no Grande Conflito, página 640. Ele vai dizer o dia e a hora da volta de Jesus. A quem? Aos remanescentes. No finalzinho da era humana na Terra. Jesus está pertinho de voltar, ele vai dizer o dia e a hora. Está escrito. O Espírito profecia. Deus vai revelar o seu segredo, mostrando que Deus não faz nada em segredo. Que Deus maravilhoso. Então, essa profecia de Ciro, Deus chamou Ciro
antes mesmo dele ter nascido. Está no livro de Isaías 44. Está no livro de Isaías 44, verso 28. Sou eu quem diz a Ciro, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída. A ordem para reconstruir Jerusalém, Deus autorizou através do seu servo Ciro. Ciro foi chamado por Deus 150 anos antes do seu nascimento. Que profecia maravilhosa! E se cumpriu cabalmente como Deus tinha dito na sua palavra. Em Isaías 45, verso 1 diz o seguinte: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Que profecia maravilhosa! Deus chamou Ciro para cumprir este propósito. Ciro é um tipo de Cristo. Ciro é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Ciro foi o escolhido por Deus e ungiu ele para libertar o seu povo do cativeiro babilônico. Mas vamos deixar bem claro aqui, é um tipo de Cristo, não no sentido de caráter, da grandeza de Deus, mas uma comparação como Cristo, porque Ciro é o libertador do seu povo que estava no cativeiro babilônico, profetizado pelo profeta Isaías por 70 anos. Só que, no final dos tempos, Jesus livrará seu povo do cativeiro babilônico espiritual em toda a terra. Ele é o nosso libertador. É nesse sentido. Então, Ciro foi chamado para este propósito extraordinário. Agora tem uma pergunta aqui. Na parte de quinta-feira, na pergunta quinta, diz o seguinte: quais são as semelhanças e as diferenças entre a história de Ciro e a de Nabucodonosor? Qual é o significado desse decreto? Como ele impactou a primeira vinda de Jesus séculos depois? O finalzinho do cativeiro babilônico estava acontecendo exatamente na transição do Império Babilônico para o Império Persa. Veja que estamos falando aqui do primeiro império, entrando para o segundo império, uma profecia que fala da primeira vinda de Jesus, que aconteceria lá no quarto império. Ainda ia atravessar o terceiro império, a Grécia. Que profecia extraordinária! Então, está fazendo aqui para fazer uma comparação, tanto com Ciro como com Nabucodonosor. Tanto Nabucodonosor como Ciro, ambos eram pagãos. E Deus usa quem Ele quer. E Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 25, verso 9. Jeremias, capítulo 27, verso 6, também fala isso. E Jeremias, capítulo 43, verso 10. Deus também chama Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor
foi um instrumento que Deus usou para julgar as nações, inclusive o reino de Judá. O reino de Judá também, o povo de Deus, sim, porque o reino de Judá entrou em desobediência a Deus, entrou em idolatria, começaram a desandar na vida espiritual. E Deus usou Nabucodonosor como instrumento para julgar as nações. Deus é poderoso. E o povo de Judá estava cativo. Por quê? Foram cativos pelos babilônicos? Por causa da sua desobediência. Esse rei Nabucodonosor era um rei muito orgulhoso. Lá no capítulo 2 do livro de Daniel, fala da estátua que tinha a cabeça de ouro, representando Babilônia. Nabucodonosor era o rei. Os peitos de prata, representando o Império Medo-Persa, dirigido por Ciro e Dario. E tem também um quadril de bronze, representando a Grécia, de Alexandre o Grande. E as pernas dessa estátua é representada pelo Império de Roma, Roma pagã e Roma cristã, ou Roma papal dos últimos dias, representada pelos Césares. E os 10 dedos da estátua são representados ali como os 10 reinos da Europa. Esta profecia tem dupla aplicação. Os 10 dedos da estátua, que fala que o ferro e o barro não se misturam, porque esses reinos nunca iam se unir. Como está provado na história, que eles nunca se uniram. Tentaram, através de casamentos e etc, mas não deram certo. Não funciona, porque a profecia fala exatamente isso. Esses 10 dedos, representando aqui com dupla aplicação, primeiro para a ascensão e queda do Império Romano. Roma Imperial foi do ano 330 a 476 depois de Cristo. E a segunda aplicação, conforme Daniel, capítulo 2, verso 44, 45 ali, fala que nos dias deste rei, se referindo no futuro, não nos reis do período de Babilônia, mas dos reis de Roma, uma pedra que ia atingir os 10 dedos da estátua, iam destruir todos os reinos, todos os impérios que existiam até agora, se referindo a Cristo, ao reino de Deus. Só que Apocalipse 17, verso 12, 13 até o 17, vem falando ali que será construído ainda, será reformado, existirão 10 reinos. Ali vem falando das 10 supernações. O mundo todo será dividido em 10 supernações. O primeiro bloco, Estados Unidos, Canadá e México, representa o primeiro bloco. A Copa do Mundo do ano que vem será apresentada no mundo em 3 países pela primeira vez. Ali representa o início do que o Papa vem apresentando aí, as COP26, COP28, as encíclicas papal. Tudo isso eles estão trabalhando no projeto dos 10 reinos que serão formados no tempo do fim. E o primeiro bloco são representados pelos Estados Unidos, México e Canadá. E tem os outros blocos por diante, que agora não fiz a pesquisa para botar aqui para explicar. Mas tem a China é o 10º, o Brasil, América do Sul está em 6º, o Oriente Médio representa o 7º império, a sétima nação, Japão, tem aí falando. Só que eu não fiz a pesquisa direitinho para botar aqui para vocês, mas é exatamente isso que vai acontecer. Então, o tempo do fim, agora no ano que vem, agora, vai ser apresentado aí a Copa do Mundo em 3 países. Nada disso é à toa.
Tudo isso aí já é estratégia, tudo direitinho, já está tudo colocadinho, tudo direitinho. As 10 supernações. E a Copa do Mundo vai apresentar aí todas essas 10 nações. Vai apresentar. Então, Nabucodonosor levou cativo o povo de Deus. Só que nessa transição do reino de Babilônia para o reino persa, houve uma transição, uma mudança. Sim, eu falando desse rei de Nabucodonosor, ele voltando para o rei de Nabucodonosor. Ele não queria que seu império terminasse, não. Ele queria que a cabeça de ouro permanecesse intacto, que o seu reino nunca ia passar. Ele deu teste ao Deus eterno. E no capítulo 3 do livro de Daniel, ele mandou fazer uma estátua toda de ouro e exigiu que todos adorassem ali aquela estátua. Foi quando apareceu o remanescente, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e não se curvou ali. No meio daquela multidão, de várias nações que estavam ali, eles não se curvaram àquela estátua. Isso representa os remanescentes do tempo do fim, que também será levantada a imagem da besta no tempo do fim, exigindo que todos adorem a primeira besta. E os remanescentes não vão se curvar a isto. Eles têm a fé de Jesus igual aos mandamentos de Deus. Jesus vencerá a besta e o falso profeta, e com ele os 144 mil, ou representando os remanescentes. Apocalipse 17, verso 14. Então, esse rei Nabucodonosor, teimoso e orgulhoso, precisou passar por uma disciplina. E o capítulo 4 do livro de Daniel, Deus vem explicando ali a disciplina que ele passou. Até que ele reconheceu que o Deus do céu é que merece toda a honra e toda a glória. E ele foi humilde, ele se regenerou. Daniel 4:37. Deixa eu ver aqui. Daniel 4:37. Portanto, eu, o rei Nabucodonosor, agradeço ao rei do céu e lhe dou louvor e glória. Tudo o que ele faz é certo e justo, e ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa. Depois de uma disciplina daquela severa, ele reconheceu o Deus do céu. E Deus usava Nabucodonosor como instrumento de julgamento sobre as nações. Inclusive o povo de Judá, o reino de Judá, foi cativo pelos babilônicos, devido à desobediência a Deus. Agora chegando à transição do Império Persa, do Império Babilônico para o Persa, agora Daniel, que entendia de profecia, já estava idoso, ele percebeu que o povo ainda continuava no cativeiro. Então ele começou agora a estudar a profecia e viu que o povo estava ainda em cativeiro. Foi quando ele levantou um clamor e passou a orar e jejuar por 3 semanas, 21 dias. Isso está no livro de Daniel, capítulo 10, verso 1, que fala de dias conflitantes. Essa transição seria no reino de Jerusalém, no reino de Judá ali, conflitante, muito conflito. Ia ter muito conflito, que não ia ser fácil para restaurar Jerusalém, o muro e a cidade. Não seria fácil. Os servos de Deus iam enfrentar muitas objeções pelo rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, representando Satanás, que usou os seus governadores da época, Tobias, Sabalate, Gesem. Esses se levantavam com seus egoísmos, mas foram derrotados pelo poder do céu. Essa luta aqui que Daniel estava orando, porque dependia de Ciro. Ciro tinha que assinar o decreto para dar início à ordem da reconstrução do templo, da cidade e do muro de Jerusalém. E Satanás, o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, estava atuando na mente de Ciro, para Ciro não assinar o decreto. Aí foi quando Daniel estava em oração e jejum, em prol do seu povo,
Que profecia maravilhosa. Até que Ciro, tocado por Deus, assinou o decreto. Está no livro de Esdras, capítulo 1, verso 5. Esdras, capítulo 1. Deixa eu ver aqui onde é que está Esdras. Aqui. Esdras, capítulo 1, verso 5. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. O templo do Senhor. Então Ciro assinou o decreto e o povo que estava preso, cativo em Babilônia, tiveram a ordem de saírem desse cativeiro e a oportunidade de reconstruir o templo de Jerusalém. Chegou o momento que o povo deveria sair de Babilônia. Porque Babilônia não é o lugar para o povo de Deus. O povo de Deus tem que se afastar disso. E chegou o momento que Ciro foi usado nesse momento. E na verdade, como eu falei que houve muitos conflitos, foram dados 3 decretos até chegar o momento para construir o templo, reconstruir o templo, o muro e a cidade. Está no livro de Esdras, capítulo 6, verso 14. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, em 537, dirigido por Zorobabel, que era o governador. Aí o segundo decreto, porque houve muita luta, né? Daniel 10, verso 1 fala que é conflitante, não ia ser fácil, ia ter muita guerra. Então o primeiro decreto de Ciro foi o de Ciro. Aí não deu jeito, por causa dos conflitos. Aí teve um outro decreto, o decreto de Dario, em 519, dirigido por Neemias. Também foi embargado pelos problemas que aconteceu, que estava acontecendo ali, a luta para não ir à frente esse projeto de Deus. Aí foi necessário o terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes, em 457 a.C., conduzido por Esdras, o sacerdote, e escriba Esdras. Então, 457 foi o marco inicial das 2.300 tardes e manhãs. Esta profecia extraordinária, que terminaria no ano de 1844, apontando para o juízo, a obra de Cristo. O juízo final, o povo de Deus enfrentará o juízo antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Que profecia extraordinária. Então, aconteceu tudo isso. Agora, veja o que está dizendo aqui. Como Ciro era o libertador, foi o libertador do povo de Deus, Deus usou Ciro para esse propósito. Agora, está se aproximando agora do verdadeiro libertador, nosso Senhor Jesus Cristo, nos livrar desta Babilônia. Este mundo aqui representa uma Babilônia. Confusão, insegurança, egoísmo, morte, violência, falta de emprego, doenças. Este não é o mundo que Deus criou para o seu povo. Esse mundo está desse jeito por causa do pecado. E esta profecia é uma profecia extraordinária, que fala da primeira vinda de Cristo, pelo projeto de Ciro, que Deus colocou, e também da segunda vinda de Cristo. Está se falando aqui no livro de Esdras, segunda crônica, né? Segunda crônica,
que Deus castigaria todos aqueles rebeldes. Segunda Crônica. Deixa eu ver aqui. Segunda Crônica. Capítulo 36, verso 22. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, este decreto. Aí vem mais. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Eu ordeno que todos vocês, que são o seu povo, vão a Jerusalém e peço que Deus esteja com vocês. Deus seja louvado. Foi quando saiu aquele projeto, Ciro assinou, deu a ordem e o povo foi liberto e começou a maravilhas. Só que Deus usou Ciro, o povo foi liberto, mas tem a profecia dizendo aqui também que Deus é juiz, que nenhum pecado ficará impune diante de Deus. Naum 1:3 fala isso. Então, Nabucodonosor, o reino de Babilônia, foi um reino muito péssimo e horrível aos olhos de Deus, e Deus prometeu castigá-lo também, mas só que ia começar primeiro pelo seu povo. Primeiro o juízo começa pelo povo de Deus. 1 Pedro 4:17 fala isso. E aqui no livro de Jeremias, capítulo 25, verso 29, diz o seguinte: começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que não vão escapar do castigo? Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Deus é um Deus de justiça. Quem cometeu seus erros, não pense que vai ficar impune, não. Deus usou Nabucodonosor, a Babilônia, para reprimir o seu povo que estava em idolatria. Mas Babilônia não é certinho, não. Eles não são santinhos, não. Então Deus usou este rei, no primeiro império de Babilônia, para repreender o seu povo que estava em idolatria. Mas Babilônia também seria castigada pelos seus pecados. Está aqui, no livro de Jeremias, capítulo 25, verso 12 a 14. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia, se referindo a Nabucodonosor, e a sua nação, por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e deixarei arrasada para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornaram escravos de muitas nações e de reis poderosos. Assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. É um Deus de justiça, é um Deus justo. Aqui está se falando de justiça sobre as nações, inclusive para Judá também, o seu povo, né? Porque todos nós somos pecadores, não existe ninguém melhor do que ninguém, todos têm suas falhas, todos têm seus pecados, e Deus chama todo mundo para viver uma vida de justiça diante dos seus olhos. Para isso Ele está dando oportunidade para que todos nós se corrijam. Cometemos alguma falha? Pode cometer? Sim, nós somos pecadores, mas não podemos permanecer lá no pecado. Temos que aprender com as lições. Assim como Nabucodonosor recebeu uma severa advertência, disciplina, na verdade, uma disciplina severa.
Como está acontecendo comigo também. Quando Deus me chamou, eu não era cristão, não. Ele me chamou dentro de um hotel. Eu não era cristão, nem sabia, nem Bíblia eu tinha, nem orava. Mas ele me chamou nesse momento, sem eu ser cristão também. Ele disse, eu tenho algo na tua vida. Por isso que eu estou passando por todas essas coisas. E essa disciplina que eu estou passando, isso é uma disciplina. E muita gente não entende, fica lutando contra Deus. Estão pensando que estão lutando contra mim. Não, vocês estão lutando contra Deus, rapaz. E vocês que estão se levantando aí, armou panelinha, né? Pastor Samuel Pinheiro, armou panelinha direitinho, como se eu fosse um Zé Ninguém, como se não tivesse dono. Eu sou um Zé Ninguém. Ninguém, Deus não é meu dono, não. Eu não tenho dono, não. É assim, não, irmão. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Vocês podem fazer o que quiser, mas Deus está no controle. Ele vai se cumprir o que Ele quer. E ai daquele que se meter contra Ele, contra as coisas de Deus. Ai daquele. Ele corrige e disciplina aquele que ama. E nós aceitamos porque tememos a Deus e temos que submeter-se à vontade de Deus. E Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Porque esse é um Deus de justiça. Nenhum pecado vai ficar impune. Ninguém pode se apresentar como santinho, direitinho. Todos têm falhas. E precisam se corrigir diante de Deus. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem de Deus. Então o povo foi liberto. Deus está falando de justiça, de juízo, de julgamento. Então nós devemos se corrigir, tá? Como vem falando também de Apocalipse 19, verso de 16, de 11 a 16. Vem falando da volta de Jesus. Que precisamos estar preparados para esses dias. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus seja honrado com essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.